Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Estamos começando mais um estudo do livro do Apocalipse, nesta que é a última temporada de estudos desse livro. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você a nova temporada do Apocalipse com um novo conteúdo. Estamos preparando uma grande surpresa, uma agradável surpresa, com uma nova temática que vai ocupar o espaço aqui no nosso estudo bíblico. Mas hoje, dando sequência ao que temos estudado até aqui, chegamos a Apocalipse capítulo 10. E nesse capítulo, o tema que hoje vamos estudar fala sobre João e o livrinho. Esse livrinho é um livrinho que estava na mão de um anjo. E João recebe a ordem de tomar e comer esse livro. O que significa essa visão? Bom, pegue sua Bíblia, abre em Apocalipse capítulo 10 e junto com esse grupo de amigos que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo, nós iremos conhecer mais a respeito desse tema. Antes, porém, de abrirmos a palavra de Deus, como sempre é nosso hábito aqui, a gente quer fazer uma oração. E eu queria convidar você a participar desta oração. Pai Santo, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar a Tua bênção, para que o mesmo Espírito que esteve com João na ilha de Pátimos possa estar conosco agora e nos dá a compreensão que precisamos da Tua Palavra. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Pois bem, amigos, pegue sua Bíblia. Chegamos então a Apocalipse capítulo 10 e nesse capítulo nós temos um tema todo especial para ser tratado. Nós vamos aprender sobre um livrinho muito especial e o que significa essa experiência. Verso 1, Apocalipse 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. O capítulo 10, verso 1, diz que João viu um anjo, mas esse anjo, ele está envolto em nuvens e ele possui o arco-íris por cima da sua cabeça, tem o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Você conhece alguma imagem parecida com essa que João viu aqui? Está lembrado? Apocalipse 1. Está lembrado quando nós estudamos aqui Apocalipse capítulo 1, onde João teve uma visão do Cristo ressurreto? Estão lembrados que lá foi dito também que o seu rosto brilhava como o sol na sua força e que os pés também tinham essa mesma aparência? Estão lembrados no versículo 7, que diz que eis que vem com as nuvens, e aqui mais uma vez ele está envolto em nuvens? Nós podemos crer com base nessa semelhança que esse anjo do capítulo 10 é o próprio Jesus Cristo, só que glorificado. Mas pastor, não diz aí que é um anjo? Sim. E qual é o problema de Cristo vir à Terra e utilizar um título de um anjo, mesmo não sendo anjo? Ele não fez isso em outras ocasiões? Você está lembrado antes que o povo de Israel invadisse Canaã? Josué saiu para orar e pedir a orientação de Deus. De repente um anjo apareceu para ele e Josué perguntou assim: quem é você? Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse assim: eu sou um príncipe do exército do Senhor e eu acabei de chegar do céu. E Josué se prostrou e o adorou. Por quê? Porque era o próprio Cristo que estava ali falando com Josué, mas apareceu para ele na figura do anjo do Senhor. Também nós vemos lá em Daniel o título que Jesus usa de Miguel. Ele usa esse título. Miguel é o primeiro dos príncipes, ou o grande príncipe, mas é um título que Jesus usa. E aqui no capítulo 10, ele aparece como um anjo do Senhor também. Só que os anjos não aceitavam a adoração. E lá em Josué, aquele anjo aceitou a adoração de Josué, significando que ele era Deus. Já em Apocalipse 19, no verso 10, quando o próprio João tenta adorar o anjo que o assistia, o anjo disse: João, não faças isso. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Então, o anjo de fato nunca vai aceitar a adoração.
Mas quando o anjo aceita a adoração, é porque não é um anjo de fato. É o próprio Senhor que vem como um anjo para falar com seus servos. Então o capítulo 10 introduz a cena do Cristo. E o que diz mais o capítulo 10 a respeito desse Cristo? Versos 2 e 3. Tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. 2 informações eu queria explorar com vocês agora. Esse Cristo que aparece para João, ele coloca um pé direito sobre o mar e um esquerdo sobre a terra. O que significa essa posição? Denota autoridade. Ele tem domínio sobre terra e mar. Ele é o Senhor de toda a terra. Então, essa posição, com um pé no mar e um pé na terra, denota a sua autoridade. E ele agora tem um livrinho em suas mãos. Lembram vocês do capítulo 5, quando estudamos um livro que estava na mão de Deus? E o cordeiro foi até lá, pegou o livro estava selado, ele abriu os 7 selos? Bom, esse livro do capítulo 10 não pode ser aquele, porque aquele tinha 7 selos e já tinham sido abertos. Esse agora do capítulo 10 não está selado, ele não tem selos, é um livrinho que está aberto, na mão do anjo. Então, Cristo segura um livro aberto em suas mãos. E o que acontece em seguida? Esse livrinho vai falar para nós de uma experiência agridoce, porque João será desafiado a comer esse livro. Olha o que diz o verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Uma voz ordenou a João: vai lá, João, pega o livro das mãos de Cristo. Versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. João obedeceu à voz e foi até Cristo e disse assim: me dá o livrinho. Jesus falou assim para ele: toma, agora você devora o livro, coma o livro. O que significa comer o livro? Você se lembra do profeta Jeremias, quando ele escreveu assim: achando as tuas palavras, logo as comi? É no sentido de investigar, de pesquisar. A gente usa essa expressão hoje, né? Aquela pessoa comeu o livro, ou seja, ele leu tudo, ele examinou, ele comeu o livro. Então João, ele recebe a ordem de comer o livro. E João diz assim: quando eu comi, e aqui nós temos um simbolismo, mas de fato aqui ele está comendo e vai simbolizar algo. E o livro na boca era doce, mas quando chegou no estômago era amargo. O que significa o comer do livro e o que significa ele ser doce na boca e amargo no estômago? Bom, esse é o principal ensino do capítulo 10 que nós precisamos juntos desvendar. Eu queria, para desvendar esse capítulo, apresentar para vocês esse homem. Ele era um fazendeiro, membro da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller. Ele viveu no século XIX. E esse Guilherme Miller, ele era um fazendeiro, gostava do estudo da Bíblia. Após sua conversão, porque a princípio ele era um deísta, ele gastou muitos anos de sua vida estudando a Bíblia. A Bíblia desse homem, hoje, é um patrimônio da Igreja Adventista. E ela está hoje no museu, numa universidade nossa, lá no estado de Michigan. Eu tive o privilégio de pegar a Bíblia desse homem em minhas mãos. E a Bíblia de Miller, ela possui 2 partes, onde ela está surrada de tanto ser usada. Uma delas, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Miller era um apaixonado por Jesus. Mas uma outra parte que estava surrada de tanto ser usada era o livro de Daniel. Esse homem gastou pelo menos 8 anos da sua vida estudando o livro de Daniel. Se nós trouxéssemos para os dias atuais, seria pelo menos uma graduação e um mestrado. Ele estudava a Bíblia, verso por verso, e ele não avançava enquanto não entendesse o que a Bíblia estava dizendo. E tudo caminhava bem. Ele estudava a Bíblia todos os dias, até que ele chegou em um verso, o verso de Daniel 8,14. E eu queria que você fosse comigo agora, lá para o livro do profeta Daniel. A Bíblia que nós estamos usando aqui está na página 595. Página 595. Você que nos acompanha em casa, vamos ler agora o texto de Daniel 8,14. Esse foi o texto que Guilherme Miller não entendeu. E esse texto tornou-se o principal dentro de o desvendar de uma grande profecia que agora vamos estudar. O texto diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando Miller leu esse texto, ele não entendeu nada. O que quer dizer até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado? E Miller, para compreender esse verso, ele precisou compreender o tema do santuário, porque aqui está falando da purificação do santuário. Até 2.300 tardes e manhãs. O que é uma tarde e uma manhã na Bíblia? É um dia. Você lembra de Gênesis 1? Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Quando Deus criou o mundo, primeiro veio a parte escura, 12 horas. Depois a parte clara, 12 horas. Por isso a Bíblia fala tarde e manhã. Biblicamente, quando é que o dia começa? Quando escurece. Então, quando o sol se põe, começamos um novo dia. O sol está se pondo aqui em São Paulo por volta das 18 horas. Quando o sol se põe às 18 horas, começa um novo dia. Quando o sol se põe no outro dia, terminou um dia e começou o outro. Biblicamente, o dia começa e termina ao pôr-se o sol. Pastor, por que é que a humanidade, então, prega meia-noite? Por que é que esperamos até meia-noite para celebrar a chegada do ano novo? Esse é um costume que se desenvolveu, é uma tradição. Biblicamente, o dia começa e termina ao pôr do sol. E a expressão tarde e manhã quer dizer um dia. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Logo, 2.300 anos. Então, Miller começou a entender. Quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. Aí Miller foi para Êxodo. E lá em Êxodo 25, verso 8, Deus diz assim: me faça um santuário para que eu possa morar no meio de vocês. E no verso 40 desse mesmo capítulo é dito assim: faça Moisés o santuário conforme o modelo que te foi mostrado no Monte Sinai. Então, o santuário terrestre, ele foi feito de acordo com um modelo celestial. Então, tudo aquilo que acontecia no santuário aqui na terra era uma representação, clara que imperfeita, né? Clara que em miniatura, daquilo que acontece no santuário celestial. Então, Miller começou a entender de que havia um santuário e de que nesse santuário aconteciam cerimônias. E as duas principais cerimônias eram sacrifícios de animais todos os dias e sacrifício de animais uma vez por ano. O Elbert? Talvez um pouquinho antes de entrar nesse assunto, você falou de Daniel. Essas 2.300 tardes e manhãs, também é aquela parte de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Não. Não, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que está em Daniel também, mas é no capítulo 7, refere-se ao período de domínio do chifre pequeno.
Porque depois disso ele fala que aí Daniel não é mostrado para Daniel em Daniel 12 que ele vê aí o anjo, não, isso aí você não vai, como é que fala? Porém não entendi. Então ele disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? Então aí para e ele não vê, né? Então ele não viu essa parte. O que Daniel, assim, só para... Ele não alcançou o cumprimento da profecia, porque ela se estenderia 2.300 anos para o futuro. Então você não vai vê-la se cumprir. Então, Daniel, tu, porém, descansas e no fim dos dias você vai se levantar. Você vai ressuscitar para receber a tua herança. Mas você não vai alcançar o cumprimento dessa profecia. Alcançar, mas ver o que ia acontecer em visão, Deus mostrou para ele. O anjo volta para explicar para ele. E ele compreende parcialmente, não totalmente. Não chega a ver o livro, essa parte, ele não chega a ver, não. Não. Só João que vai ter a visão do capítulo 10. Então, Miller, estudando o santuário, descobriu que em Israel as coisas funcionavam da seguinte maneira. Eu estou falando agora de Antigo Testamento. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Quando alguém pecava, tinha que vir até o santuário e trazer ali uma oferta. Essa oferta podia ser um animal, podia ser um cereal, um tipo de oferta. Para cada tipo de pecado, havia um tipo de oferta. A oferta mais comum para expiação pelo pecado era de cordeiros. Ele tinha que trazer um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e ele vinha até o santuário para fazer ali, para buscar o perdão junto ao santuário. Qual era o ritual então? Ele, na presença do sacerdote, colocava a mão na cabeça do animalzinho e confessava o seu pecado. Olha, eu cometi isso, isso e isso, na presença do sacerdote. Aí ele pegava uma faca, o pecador, e ele tirava a vida do animal. Quando ele matava o animal, enquanto o animal estivesse se contorcendo às dores da morte, o pecador via nesse animal um símbolo do Messias. E assim como esse animal inocente, que não tinha culpa de nada, morre por causa do meu pecado, um dia o Messias virá morrer por causa do meu pecado. Agora, o sacerdote pegava parte do sangue desse animal, entrava dentro do santuário, no primeiro compartimento, porque eram 2, santo e santíssimo, ele entrava no santo, que era o primeiro compartimento, e com um pouco de sangue, ele molhava os 4 chifres do altar de incenso. Em alguns casos, ele aspergia um pouco de sangue na cortina, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, quando o pecador fazia isso, o seu pecado estava perdoado e ele podia voltar para casa na certeza do perdão. O seu pecado foi transferido para o animal morre, via sangue, o pecado foi para o santuário. E esse pecado registrado no santuário contaminava o santuário. E esse santuário contaminado precisava passar por uma purificação. Essa purificação acontecia uma vez por ano. Entrava em cena nesse dia a maior autoridade em Israel, que era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote passava pelo primeiro compartimento, chamado santo, e ia até o segundo compartimento, chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. Lá ele fazia todo o cerimonial e quando ele saía do santuário, o povo estava perdoado daquele ano de pecados. Então, todos os dias os pecadores iam ao santuário e os sacerdotes ministravam. Uma vez por ano, entrava em cena o sumo sacerdote para fazer expiação e purificação do santuário por aqueles pecados que ali foram registrados ao longo de todo o ano. E tinha um dia, era o 10º dia do 7º mês. Então, quando chegava o 7º mês do calendário judaico, no 10º dia desse mês,
que era o mês de Tishri, era o dia da expiação. Tinha que haver esse cerimonial. Aí Miller entendeu essas coisas e ele pensou assim, já que o santuário terrestre era purificado uma vez por ano, e o texto está dizendo que quando se passarem 2.300 anos o santuário será purificado, então esse santuário não pode ser o terrestre, ele tem que ser o celestial. Até porque o terrestre não existe mais, porque Miller viveu no século XIX e o santuário terrestre foi destruído no ano 70 em Jerusalém, o Templo de Salomão. Então ele pensou, só pode ser o santuário celestial. Aí Miller chegou à seguinte conclusão, se o dia de purificação do santuário era um dia de julgamento para Israel, esse julgamento do dia da expiação, ele simboliza o julgamento final. Aí ele pensou como pensavam os teólogos da sua época. O julgamento final é a volta de Jesus. Aí Miller concluiu, então quando se passarem 2.300 anos, Jesus vai voltar com o julgamento final. Então Miller começou a entender de que essa profecia tratava-se da volta de Jesus. Aí Miller tinha que agora responder uma pergunta. Se o santuário vai ser purificado no final de 2.300 anos, e essa purificação representa juízo, e esse juízo é com a volta de Jesus, eu só preciso descobrir o quê? A data inicial do período profético. Porque se eu descobrir a data inicial, eu vou somar 2.300 anos e eu chego na data da volta de Jesus. Esse foi o raciocínio de Miller. Aí ele começou a estudar mais profundamente o livro de Daniel, e em Daniel 9, 24 e 25, ele encontrou a data inicial. Nós iremos para um breve intervalo, e quando voltarmos, nós vamos entender o que diz o texto, qual é a data inicial e qual é a data final da profecia, segundo a qual Miller, Jesus voltaria a essa terra. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Bíblia Fácil e aí temos aqui um presente para você. Essa revista sobre o Apocalipse pode ser sua, inteiramente grátis, chega na sua casa através dos correios, basta você solicitar para a gente. Você pode fazer por telefone, 0 operadora 12 21 27 3121, lembre-se de ligar em horário comercial, ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para nós. O nosso número de WhatsApp é 12 981 001615, 12 98100 1615. Ou então, acesse a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você preenche um formulário com seus dados postais e a revista vai chegar em sua casa. É um presente da Novo Tempo para você, graças ao apoio aí dos Anjos da Esperança. E muito obrigado a você que é Anjo da Esperança, que apoia o Ministério da Novo Tempo. Falamos há pouco a respeito da data inicial para as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Aonde Miller encontrou essa data? No capítulo 9 de Daniel. E eu quero convidar você agora a lermos Daniel 9, verso 24 e verso 25. Daniel diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O versículo 24 diz assim: o anjo fala com Daniel. Daniel, 70 semanas serão dadas para o teu povo. Daniel era judeu. Então, 70 semanas serão dadas para o teu povo, os judeus.
Em síntese, para que vocês se arrependam. Se vocês não se arrependerem, vocês perderão o privilégio de ser o meu povo, a nação escolhida. O povo de Deus havia sido escolhido em Abraão, lembra? Abraão é o grande patriarca da nação de Israel, mas agora, eles que estavam vivendo em pecado, foi dito para eles, se vocês não se arrependerem, nessas 70 semanas, vocês deixarão de ser meu povo. Cada semana tem 7 dias. 70 semanas, 7 vezes 7, 49. 490 anos. É isso que o anjo diz para Daniel. Vamos dar a vocês 490 anos. Se vocês não se arrependerem durante esses 490 anos ou 70 semanas, vocês perderão o privilégio de ser povo de Deus. Welbert? Eu já li alguns comentários que não aceitam esse período profético, por até dizer que o livro de Daniel, de contestar a data que o livro de Daniel foi escrito pela perfeição que acontece. Do cálculo profético. Isso, né? E pela perfeição que ele acerta a cada reino que veio depois de Nabucodonosor. Assim, o que a gente pode responder, o que pode falar sobre isso, né, com relação a pessoas que falam que ele não foi escrito nesse período, e sim um período posterior à data que, por esses acontecimentos tão cronologicamente corretos, como a gente encontra. Os documentos babilônicos, eles já nos deixam claro da existência do povo judeu cativo lá por 70 anos. Há provas de que existia um Daniel em Babilônia. Então, esses próprios documentos nos mostram de que, de fato, havia alguém ali. Agora, nós cremos na veracidade desse relato bíblico. E, para nós, não precisamos de provas arqueológicas para acreditar na veracidade do que está sendo dito aí. Mas a própria arqueologia tem demonstrado a veracidade de Nabucodonosor, de um Daniel, de um povo cativo por 70 anos. Então, os historiadores tratam desse assunto. Um deles, quem sabe o principal, seja Heródoto, que é chamado o pai da história. Heródoto viveu no 4º século antes de Cristo, e ele escreveu um livro e ele colocou o nome de História. E é com Heródoto que surge a palavra História. E Heródoto confirma aquilo que Daniel diz em seu livro, a respeito das profecias e dos acontecimentos do 6º século antes de Cristo, inclusive a queda de Babilônia. Então, hoje, quem olha para a história e para a arqueologia, ele não vai ter dúvida de que Daniel é um personagem real do Império Babilônico que esteve lá com Nabucodonosor. Sim, Caicai? Tem uma parte na Bíblia que fala sobre o perdão e que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Uhum. Aí me veio essa lembrança agora, quando tu colocou na tela as 70 semanas, que vezes 7 dá os 490 anos, Uhum. e esse foi o prazo que foi dado para quem quiser se arrepender. Uhum. Isso tem a ver com a questão do perdão nesses 70 vezes 7? Para o povo judeu, o 7 era um número especial. Então, quando Pedro se aproximou de Jesus, ele perguntou para Jesus assim, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ele estava achando que ele estava indo muito bem, porque 7 era o número da perfeição. Jesus queria contrariar a sua ideia e disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não quer dizer que são 490 vezes, quer dizer que é infinito o perdão. A gente tem que oferecer o perdão de forma infinita, quantas vezes for necessária. Porque o perdão lá, 70 vezes 7, é o perdão de um mesmo pecado. Não são qualquer tipo de pecado. É aquela mesma ofensa 490 vezes. Qual é a data inicial? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí nós temos que ir para a Bíblia encontrar onde está essa ordem. Deixa marcado aí Daniel 9 e vai comigo para o livro de Esdras. Antes de Salmos um pouco. Página 335. Esdras capítulo 1. O que você tem no capítulo 1 de Esdras? Há um decreto aí,
Quem é que promulgou esse decreto de Êxodo capítulo 1? Ciro. Então, Ciro é o rei que Deus usou para derrotar Babilônia. Ciro, na Bíblia, é um tipo de Jesus Cristo. Foi ele quem desviou as águas do rio Eufrates e provocou a queda de Babilônia. O primeiro decreto que Esdras registra é o decreto de Ciro. O que dizia esse decreto? O povo judeu está liberado para voltar para a sua terra em Jerusalém. É isso que dizia o decreto. Vá para o capítulo 6 de Esdras. Qual é o decreto agora que nós temos no capítulo 6? O decreto de Dario, ou Dário. Quando o povo judeu chegou em Jerusalém, por ordem de Ciro, e começou a reconstruir a cidade, vários povos se opuseram a essa reconstrução. E quando eles apelaram para a Medo-Pérsia, dizendo, olha, eles estão reconstruindo, mas eles não podem, aí a reclamação chegou para o rei Dario, ou Dário. E quando ele foi investigar nos arquivos reais, ele encontrou o decreto de Ciro. Ele disse, não, eles estão trabalhando, mas há um decreto autorizando. E ele emitiu um outro decreto, confirmando o decreto de Ciro. Agora vá para o capítulo 7. Nós temos aqui um terceiro decreto. E quem é que vai promulgar esse decreto? É o rei Artaxerxes. E quem é o rei Artaxerxes? É um outro rei da Medo-Persa, que veio em sequência. Então você tem em Esdras 3 decretos. Agora, qual deles eu vou usar como base para o início da profecia das 70 semanas e dos 2.300 anos? Para mim, a resposta está no capítulo 6. Olha o capítulo 6 e o verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato de quem? Do Deus de Israel. E segundo o decreto de quem? Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. A própria Bíblia coloca os 3 decretos como sendo complementares. Um se complementou ao outro. Ora, se os decretos foram se complementando, eu não posso pegar nem o primeiro nem o segundo para começar o tempo profético, até que todo o decreto esteja confirmado. Então, a data é o decreto de Artaxerxes, que é o decreto que aparece aí em Esdras capítulo 7. Agora, indo para a história, quando é que foi promulgado o decreto de Artaxerxes? Nós chegamos à data 457 a.C. Essa é a data do decreto. Miller descobriu isso. Aí Miller disse, então a partir dessa data, os judeus têm 490 anos e quando se passarem 2.300, o juízo vai chegar. Na visão dele, a volta de Jesus. Agora, as 70 semanas, elas funcionam como um selo da profecia. Vamos ler então Daniel 9, 25. Olha que detalhe interessante a profecia nos oferece. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que fez o anjo que estava explicando para Daniel a profecia? Ele pegou a profecia das 70 semanas e dividiu ela em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e faltava 1 semana. Agora leia o verso 26. Depois, melhor, 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Agora acompanhe comigo aqui o quadro que nós temos aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 457. 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Quem é o ungido? É o Messias. E quando é que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo?
quando ele se batizou. Estão lembrados que quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba? Então, passando ou saindo de 457, nós viajamos 7 semanas ou 49 anos, nós chegamos ao ano 408. O que aconteceu em 408 a.C.? Terminou a reconstrução da cidade de Jerusalém, como a profecia havia colocado. 62 semanas se passariam, ou 434 anos, e nós chegamos ao ano 27. Aparece o ungido. Quem é que apareceu? Jesus, sendo batizado no Rio Jordão. Agora vem o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. Você sai do ano 27 e vai até o ano 34. Então, quando é que terminam os 490 anos para o povo judeu? Ano 34. Agora o texto de Daniel 9, 27 diz assim: ele, o Messias, vai fazer firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana, se você saiu do ano 27 e foi até o 34, a metade da semana é o ano 31. O que acontecer no ano 31 fará cessar o sacrifício contínuo. Lembra da morte dos animais no santuário, que era chamado de sacrifício contínuo? Jesus faria cessar esse sacrifício. E como que Jesus fez cessar a morte de animais no santuário? Com a sua própria morte. Então, a profecia de Daniel 9 marcou a data do batismo de Jesus e da morte de Jesus, para o ano 27 e para o ano 31. Quando foi no ano 27, Jesus foi batizado, e quando foi no ano 31, ele foi crucificado. Mas após a morte de Cristo, os discípulos continuaram ainda com a missão de converter os judeus por mais 3 anos e meio, porque eles tinham ainda 3 anos e meio. Mas quando chegamos ao ano 34, o que acontece no ano 34? Existe ali um diácono da igreja primitiva chamado Estevão. E lá em Atos capítulo 6, ele vai fazer um sermão para os judeus e vai apelar para que eles se arrependam. E sabe o que fazem os judeus com Estevão? Ao invés de se arrependerem, eles o apedrejam, o que está em Atos capítulo 7. Então, quando Estevão foi apedrejado pela nação judaica no ano 34, nós temos o fim das 70 semanas e nós temos ali a rejeição de Israel como povo de Deus. Até o ano 34 de nossa era, o povo de Deus foi o povo de Israel. De lá para cá, não é mais o povo de Israel. Quem é agora? Todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal, ele torna-se agora o Israel espiritual de Deus. O israelita, o judeu, tem salvação? Claro que tem. Agora, a nação não é mais o povo de Deus, porque até o ano 34 eles foram, agora não mais são, porque foram dados 490 anos e eles rejeitaram. E a rejeição final veio com o apedrejamento de Estevão exatamente no ano 34. Sim, minha amiga? Pastor, a gente vê ali que a morte de Jesus foi no ano 31, mas a gente sempre aprendeu que ele viveu até os 33 anos. Uhum. Por que essa diferença? Jesus foi batizado com quantos anos? O Evangelho de Lucas diz que ele tinha cerca de 30 anos. E ele morre com quantos anos? 33. Só que ele foi batizado com 30 no ano 27 e morre no ano 31 com 33. Por que há essa discrepância? Porque o ano 0 não foi datado corretamente. O inventor da era cristã, que foi um homem chamado Dionísio Exíguo, isso no 12º século, ele inventou a era cristã datando o nascimento de Jesus. E ele colocou o nascimento de Jesus como acontecendo no ano 753 da fundação de Roma. Aí ele pegou o ano 753 e disse que esse ano era o ano 0. Nele Jesus nasceu. Então o ano 754 da fundação de Roma foi o ano 1
da era cristã, porque Jesus nasceu. Só que ele errou o cálculo. Hoje nós sabemos que ele errou por uns 3 anos. Então, aquilo que ele chamou de ano zero, Jesus já estava com mais ou menos 3 anos de idade. É por isso que no ano 27 da era cristã, ele já tem 30, e no 31 ele já tem 33. Foi esse erro de cálculo. E assim surgiu a chamada era cristã. Miller aprendeu isso. Agora Miller só precisava fazer uma conta. Se nós viajamos até o ano 34, 70 semanas ou 490 anos, o que Miller precisava fazer? Pegar o período maior, 2.300, e subtrair os 490. Quantos anos faltam? 1.810. Para quê? Para a purificação do santuário. Se ele estava no ano 34 com a morte de Estevão e viaja na história mais 1.810 anos, ele vai chegar em que ano? 1844. Agora, o juízo lá em Israel era no dia 10 do 7º mês. Aí eles pegaram o dia 10 do 7º mês e fizeram a transposição para o nosso calendário juliano. E eles chegaram em que dia? 22 do mês de outubro. Então, no dia 22 do mês de outubro, é o dia da purificação do santuário celestial. Na visão dos seguidores de Miller, os milleritas assim chamados, era o dia da volta de Jesus. Ou seja, nós descobrimos na profecia a data em que o Senhor vai voltar. Isso foi o livro Doce na Boca. Entenderam agora? O livro Doce na Boca? Nós sabemos o dia que ele vai voltar. E eles começaram a pregar essa mensagem como nunca se pregou. E este movimento de pregação do Evangelho ficou conhecido nos Estados Unidos como o segundo grande reavivamento. O que aconteceu quando chegou a data? Jesus não voltou como eles pensavam. Aí no dia imediato, que foi o dia 23 de outubro de 1844, um dos milleritas chamado Irã Edson teve também uma visão celestial. E nessa visão, ele viu Cristo passando do compartimento santo para o Santíssimo no céu, assim como na terra acontecia. Aí, Irã Edson, junto com Bernard Run e outros amigos, eles voltaram-se para a Bíblia e eles descobriram o seguinte: essa profecia não aponta para a volta de Jesus, mas aponta para a transição de Jesus do primeiro compartimento para o segundo compartimento no santuário celestial. E já que o juízo acontece no segundo compartimento, então Jesus não volta em 1840, ele começa o juízo. E quando o juízo terminar, é que ele voltará à terra. Então, o desapontamento que eles enfrentaram no dia 22 de outubro foi esse amargo do estômago. A mensagem que Jesus volta era doce, mas quando ele não veio, tornou-se amarga. Então, a experiência do desapontamento millerita de 1844 é o cumprimento profético de Apocalipse capítulo 10. E o que aconteceu em seguida? No dia 22 de outubro, você tem então o nascimento da Igreja Adventista. Porque estes milleritas desapontados, que se voltaram para a Bíblia e continuaram a estudá-la, eles entenderam de que não era a volta de Jesus ali, mas o início do juízo. Por isso, o início de Laodiceia, porque a palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo. É por isso que Laodiceia começa em 1844 e vai até a volta de Jesus. Data essa que nós não sabemos. Sim, Herbert? Que juízo é esse que é feito nesse compartimento? O juízo de Deus se divide em 3 fases, como veremos em Apocalipse 14. Em 1844 começa a primeira fase. Essa fase, dentro do Santíssimo do Santuário, é chamada de juízo pré-advento, porque é o juízo que acontece antes da volta de Jesus. 22 de outubro de 1844 é a data, então, que surge a Igreja Adventista. Por quê? Porque nós chegamos ao capítulo 10 de Apocalipse, verso 11.
E eu queria que você lesse comigo esse último verso do capítulo. Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que o verso está dizendo? É necessário que ainda profetizes. Não é o fim. O fim não é em 1844. É necessário que você ainda profetizes. Então, a igreja adventista surgiu do desapontamento millerita. Passados alguns anos, esta igreja entendeu que, como movimento profético, deveria continuar anunciando a volta de Jesus. E no mês de maio de 1863, este movimento escolheu o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Surgiu profeticamente em 1844. O nome foi escolhido em 1863. E desde 44, a missão nossa tem sido pregar o Evangelho do Reino de Deus e anunciar a breve volta de Jesus. Você percebe o compromisso sério que tem a Igreja Adventista com a palavra? Você percebe até onde vai o nosso compromisso? Você percebe que o recurso que nós recebemos como igreja, que vem dos dízimos dos fiéis, das ofertas dos anjos da esperança, a gente só aplica para a pregação do Evangelho? Não aplica para salário de pastor, para aumentar e dar salários milionários? Aliás, eu não sei se você sabe, mas os pastores no Brasil são todos assalariados, com o mesmo salário, em qualquer lugar do Brasil. Você pode estar aqui numa igreja aqui em São Paulo com 3.000 membros e o seu salário vai ser o mesmo salário daquele pastor que está lá no interior cuidando de uma igrejinha de 80 membros. É o mesmo salário. Por quê? Porque a riqueza dessa igreja não está para colocar na mão dos seus líderes, está para pregar o Evangelho. É por isso que vocês foram convidados e aceitaram. E vocês tiveram todas as despesas pagas, não que vocês precisassem, mas porque para nós isso é um privilégio, pagar tudo para vocês, para que vocês estivessem aqui conosco essa semana, aprendendo da Bíblia. É por isso que todo o programa eu ofereço para você essas revistas. A Novo Tempo oferece quase 20 estudos bíblicos de graça. É por isso que nós pagamos aqui quase 2 milhões de reais em materiais gratuitos que a gente distribui para o Brasil inteiro. É por isso que a gente paga aqui uma mensalidade de mais de 2 milhões de reais para estar em canais pagos, nas TVs pagas. Para quê? Para pregar o Evangelho. A gente podia estar usando o nosso momento de intervalo para fazer um comercial de uma empresa, de um banco e ganhar dinheiro, porque é assim que as TVs ganham dinheiro? Não, nós não fazemos isso. Porque a TV existe para só pregar o Evangelho. Porque a Igreja Adventista entendeu que a nossa missão é profetizar. E é por isso que nós estamos hoje em mais de 205 países do mundo, pregando o mesmo Evangelho. Jesus vai voltar. Nós nos vemos como um povo profético. Nós acreditamos em todas as verdades que esse livro ensina. Nós somos uma igreja séria. E a Igreja Adventista, por mais rica que ela seja, por mais hospitais que tenha, por mais escolas que tenha, universidades, centros de saúde, igrejas, prédios, por mais rica que nós sejamos, essa riqueza não está na mão de nenhum pastor, porque nós não somos donos de nada. Eu sou um pastor dessa igreja e não posso vender um microfone deste. Sabe por quê? Porque ele não é meu, ele é da igreja. E tudo que nós temos no mundo é só para uma finalidade, pregar o Evangelho. A Igreja Adventista não quer o seu dinheiro. Nós não queremos o seu dinheiro. Nós queremos que você aprenda a palavra de Deus e seja um fiel cristão, porque de outra forma você não vai entrar no céu. Nós queremos que você conheça verdades como essas. E talvez você nunca ouviu isso. Por quê? Porque o púlpito de muitas igrejas tornou-se simplesmente um local onde se ensina autoajuda.
onde se arranca dinheiro de fiéis para enriquecer os pastores, os donos das igrejas. A igreja adventista não é assim. É uma igreja muito séria. E você que está me assistindo, ouça com atenção. Nós queremos a sua salvação, o seu bem espiritual. Não estamos aqui para arrancar dinheiro de ninguém. Mas você entende que a nossa principal mensagem é essa? Jesus vai voltar. É por isso que nós somos adventistas. E eu convido você a visitar uma igreja. Eu convido você a estudar a Bíblia com os adventistas. Eu convido você a se tornar um adventista, a se preparar para a volta de Jesus. O pastor Jairo vai cantar para nós mais uma música agora. E enquanto ele cantasse, eu queria que você pensasse. Você quer ter essa mesma esperança no seu coração? Você quer se preparar agora para a volta de Jesus? E a decepção não vai acontecer novamente, isso já ficou no passado, foi em 1844. Agora ele vai voltar. Eles erraram. Jesus não tinha prometido voltar nessa data. Eles que interpretaram errado. Mas isso já estava profetizado. E hoje eu e você temos a certeza de que ele está voltando. Vamos ouvir? Guardado em seu peito está e quer acolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. E se já está cansado de lutar e anda pensando até em desistir, levante a cabeça, pois Deus está aqui e quer sua vida transformar. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse
Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por sabermos que em breve o Senhor voltará à terra. Nós não sabemos a data, a Tua palavra não disse para nós, mas nós sabemos que ela está perto, porque os sinais já nos mostram. Ajuda-nos, Pai, a nos prepararmos. Nós queremos ser Teus, queremos estar em Tuas mãos, queremos viver de acordo com a Tua vontade e dessa maneira nos prepararmos para a eternidade. Cuida desses amigos que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo. Cuida dos amigos que estão em casa agora, sintonizados no programa. Que o Teu Espírito nos assista em cada momento. E que quando o Senhor voltar em glória e majestade, nós possamos estar prontos para Te receber. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Semana que vem, nós vamos aprender sobre duas testemunhas que estavam de luto. Quem são elas e o que esse luto representa? Bom, eu encontro você na semana que vem. Um grande abraço.